Vamos começar aqui pelos princípios básicos deste programa. O programa é um programa da União Europeia nos domínios da educação, da formação, da juventude e do desporto para o período 2021 e 2027. Portanto, as candidaturas à acreditação começaram em 2021 para estarem ativas a partir de 2020, as candidaturas foram em 2020 para estarem ativas em 2021. O princípio subjacente a este novo programa é investir nas pessoas, levar o programa às pessoas, proporcionar oportunidades de aprendizagem e apoiar e simplificar a cooperação transnacional entre organizações. Este programa foi pensado através de uma co-criação entre a Comissão Europeia, as agências nacionais e vários agentes educativos, com base na experiência acumulada dos programas anteriores, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, não é? Um dos resultados deste processo de co-criação foi, por exemplo, uma estratégia para a inclusão e diversidade, que abrange todos os domínios do programa e tem como objetivo um acesso facilitado ao financiamento para um leque mais diversificado de organizações e pretende chegar mais facilmente a participantes com menos oportunidades. Por outro lado, a necessidade de aproveitar o potencial das tecnologias para o ensino e aprendizagem e de desenvolver as competências digitais para todos deu origem ao Plano de Ação para a Educação Digital, uma das bases também deste novo programa Erasmus. Pretende também, aqui, este programa ser um instrumento essencial para desenvolver conhecimentos, aptidões e atitudes em relação às alterações climáticas e apoiar o desenvolvimento sustentável na União Europeia e não só. Um dos problemas da Europa atual é também a participação limitada dos cidadãos nos seus processos democráticos e a sua falta de conhecimento sobre a União Europeia. Pretende-se também explorar algumas sinergias com outros programas da União Europeia, mas isso já é um princípio que nos interessa menos aqui nesta apresentação. Ora bem, assim, e tendo como eixos principais a simplificação e a flexibilidade, foram estabelecidas 4 prioridades. Por que é que nós apresentamos inicialmente estas prioridades? Porque qualquer projeto que seja apresentado tem que ter em conta uma ou mais destas prioridades, porque senão não é um projeto viável, não é um projeto importante para ser financiado pelo programa Erasmus. Daí a nossa insistência às vezes em apresentarmos esta parte com alguma frequência, não é? Porque é preciso pensar que estes programas têm que ir ao encontro das políticas educativas estabelecidas pela União Europeia e a base aqui é, começando, por exemplo, pela inclusão e a diversidade. Pretende-se promover a igualdade de oportunidades e de acesso, a inclusão, a diversidade e a equidade em todas as suas ações. Portanto, falando da acreditação ou de outra ação qualquer, temos que ter isto em mente. As organizações devem adotar uma abordagem inclusiva quando concebem os seus projetos e as suas atividades e devem torná-las acessíveis a um leque diversificado de participantes. Os projetos que pretendem, por exemplo, trabalhar em questões relacionadas com a inclusão e diversidade são projetos prioritários. A transformação digital, por exemplo, entra aqui, no sentido em que o programa apoia todas as instituições na incorporação do uso de ferramentas digitais e de métodos de aprendizagem que tenham como objetivo complementar as suas atividades físicas e também aproveitar as oportunidades oferecidas pelas tecnologias digitais, não é, para o ensino e a aprendizagem. Portanto, neste enquadramento, logicamente, pretende reforçar o desenvolvimento das aptidões e das competências digitais de todos. O programa também deve promover os comportamentos ambientalmente sustentáveis e responsáveis entre todos os participantes. Pretende-se aqui que as instituições integrem estes valores no seu trabalho diário e que promovam ativamente uma mudança da mentalidade e do comportamento. No aspecto da participação na vida democrática, verificou-se de facto que havia uma participação limitada, ou continua a haver uma participação limitada dos cidadãos nos seus processos democráticos e, portanto, essa falta de conhecimento sobre a União Europeia é importante nós, através do programa Erasmus, reforçarmos o conhecimento da União Europeia desde uma idade precoce e promover a cidadania ativa e a ética na aprendizagem ao longo da vida. No fundo, pretende-se incentivar a criação de atividades de aprendizagem formal, não formal e informal, para a sensibilização sobre o contexto da União Europeia, nomeadamente no que toca aos valores comuns,
aos princípios da unidade e diversidade e ao legado social, cultural e histórico da União Europeia. Portanto, um programa com prioridades significa que os projetos têm que ir ao encontro, repito, de uma ou mais destas prioridades e devem envolver em todas as suas fases estes aspectos, estes princípios. Por outro lado, foi criada a iniciativa Espaço Europeu de Educação, que pretende ajudar os Estados-membros da União Europeia a trabalhar em conjunto para criar sistemas de educação e formação mais resilientes e mais inclusivos. Embora o conteúdo e a estrutura dos sistemas de educação e formação dos Estados-membros continue a ser da competência das autoridades dos Estados-membros, pretende-se aqui, por exemplo, trabalhar em áreas de foco, como melhorar a qualidade e a equidade na educação e na formação. Professores, formadores e dirigentes escolares é um dos focos aqui deste programa, a educação digital e a educação ecológica. Portanto, pretende-se tentar, com esta iniciativa, eliminar também obstáculos à aprendizagem e melhorar o acesso a uma educação de qualidade para todos. Portanto, promovendo a mobilidade transnacional, e promovendo, por exemplo, aspectos essenciais do programa, como seja o reconhecimento, o multilinguismo, apoiar, de facto, a natureza inclusiva dos sistemas de educação e formação dos Estados-membros. Portanto, o programa Erasmus+, é um instrumento fundamental para a construção deste espaço europeu de educação. Tendo isto em mente, foi criado o programa Erasmus+, 2021-2027, que tem 3 ações-chave. Quando nós chamamos o K1, o K2 e o K3, são a ação-chave 1, a ação-chave 2 e a ação-chave 3, sendo que algumas são geridas diretamente pelas agências nacionais do país, outras são geridas centralmente em Bruxelas. Nós temos os programas, as ações ligadas à mobilidade, que é a ação-chave 1, o K1, que tem projetos de mobilidade de curto prazo, tem a acreditação, que é sobre esta ação que vamos falar hoje em particular. Temos a possibilidade de ser parceiro de um consórcio de mobilidade ou de ser uma organização de acolhimento. Temos também a ação 2, que é as ações de cooperação, que são parcerias para a cooperação de pequena dimensão e de maior dimensão. Temos também uma ação centralizada, significa que é gerida por Bruxelas diretamente, que é o apoio ao desenvolvimento de políticas à cooperação. Depois temos outros campos de educação e formação de professores no âmbito do programa, da ação Jean Monnet, sobre a qual também não vamos falar hoje. Isto no sentido de não vos maçarmos muito com a estrutura do programa, mas explicar-vos que a ação da mobilidade K1, onde se insere a subação, que é a acreditação, é o relevante para esta divulgação, mas está inserida num programa maior, com objetivos transversais e com prioridades transversais sobre as quais falámos há pouco. Para este novo programa houve algumas mobilidades, peço desculpa, mobilidades de alunos na ação-chave 1, mobilidade internacional, que significa para além dos países da União Europeia, ou os países aderentes ao programa, para o ensino e formação profissional, cursos estruturados para o pessoal educativo no ensino e formação profissional, que é uma novidade também deste programa, mobilidade para aprendentes adultos, que não era possível no programa anterior, e a introdução, por exemplo, das parcerias de pequena dimensão da ação-chave 2, que são parcerias mais pequenas e que pretendem não ser tão limitativas em termos de candidatura e em termos de formato e serem mais flexíveis e menos complicadas para as candidaturas e para quem esteja interessado. Aqui só muito rapidamente para quem conhece o programa anterior, isto é específico essencialmente para o ensino escolar, porque houve uma grande mudança, uma mudança de paradigma muito grande, que complica às vezes a transição entre programas e que ainda há pessoas que ficam um bocado confusas com esta situação, que é o facto de a mobilidade de alunos de longa duração ou de curta duração,
ou a mobilidade de grupo, os chamados intercâmbios entre escolas ou as visitas de estudo, terem deixado de pertencer à ação-chave 2 e pertencem agora à ação-chave 1, aos projetos de mobilidade. Isto significa que todas as ações, todos os projetos que têm como objetivo fazer, por exemplo, mobilidade de intercâmbio de alunos, já não vão poder candidatar-se à ação-chave 2, têm mesmo que se candidatar à ação-chave 1. Passando aqui para a ideia do projeto, do que vocês pretendem fazer, temos que pensar que se queremos de facto fazer mobilidade de pessoal educativo e de aprendentes, devem candidatar-se à ação-chave 1, a projetos de mobilidade. Se o vosso objetivo é cooperar com entidades de outros países para a promoção da inovação ou para o intercâmbio de boas práticas, para a partilha, para a cooperação entre instituições, entre escolas, entre entidades de ensino e formação profissional ou de educação de adultos, devem então escolher a ação KA2 Projetos de Cooperação. Portanto, nós vamos cingir-nos aqui nesta sessão apenas aos projetos de mobilidade. Dentro dos projetos de mobilidade, temos a mobilidade de curto prazo, temos a acreditação, temos o ser parceiro de um consórcio de mobilidade e temos a hipótese de sermos apenas uma organização de acolhimento. Ora bem, antes de entrarmos na explicação ou na exposição do que é a ação 1 e a acreditação, vamos fazer uma breve explicação de quem se pode candidatar, quais são as instituições que se podem candidatar. Ora bem, nós temos, como eu disse anteriormente, os 3 setores de educação representados aqui. Vamos começar pelo ensino escolar. Todos os estabelecimentos escolares que têm oferta de educação pré-escolar, de ensinos básicos e secundário, são integrados aqui no setor do ensino escolar. Por exemplo, agrupamentos de escolas, jardins de infância, creches, estabelecimentos públicos, privados e de ensino particular e cooperativo. Por exemplo, estabelecimentos que ofereçam cursos artísticos especializados no ensino básico ou cursos artísticos especializados de nível secundário na área da música apenas. Temos a questão também de autoridades públicas locais, regionais, órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor do ensino escolar que também se podem candidatar, se bem que apenas a uma parte destas candidaturas de consórcio, sobre as quais vamos falar seguidamente. Temos, por exemplo, entidades promotoras das atividades do enriquecimento curricular, que também se podem candidatar, centros de formação de professores, associações de professores e de dirigentes educativos, sindicatos, programas educativos formais ou informais ou de integração de alunos em riscos de exclusão, portanto, entidades que tenham estes programas também se podem candidatar. O que é que acontece? Nós temos no site, e temos aqui o link, nós iremos enviar-vos a apresentação, portanto podem entrar diretamente aqui no link, temos a informação específica, organizada por o programa, por exemplo, educativo e exemplos de organizações. Se a vossa situação não estiver contemplada neste documento, portanto, no sentido do ensino escolar, por exemplo, devem contactar connosco e nós ajudaremos a perceber se são elegíveis ou não. Mas, em princípio, a maior parte das situações elegíveis para o ensino escolar estão aqui neste documento. O mesmo se passa aqui no ensino e formação profissional, também tem um documento próprio, tem quem se pode candidatar, são organizações de ensino e formação profissional inicial ou contínua, instituições que têm oferta de cursos profissionais, cursos de aprendizagem, de hotelaria e turismo, educação e formação para jovens, especialização tecnológica, formações modulares, cursos artísticos especializados na área das artes visuais, de audiovisual e de dança, entram aqui no ensino e formação profissional. E temos também autoridades públicas, locais e regionais, os tais órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor do ensino e formação profissional. Portanto, na nossa página temos os exemplos destas autoridades ou destas organizações que falamos aqui no ponto 2, na segunda hipótese, e caso não estejam contemplados aí a vossa oferta ou o vosso papel
no setor educativo do ensino e formação profissional, devem contactar com a equipa. Temos também a possibilidade de empresas e outras organizações públicas ou privadas que prestem formação a colaboradores, nomeadamente através de atividades de formação à ação. Isto é uma situação muito específica e, portanto, qualquer informação que precisem sobre este assunto devem enviar para a equipa do ensino e formação profissional no e-mail e eles ajudar-vos-ão, com certeza. Passando aqui à educação de adultos. A educação de adultos é o setor que tem mais dificuldade em ser claro nas instituições, nas organizações a que se podem candidatar, mas temos aqui uma definição, tentamos dar essa definição, organizações de educação formal, informal e não formal. Aplicam-se aqui, por exemplo, centros Qualifica, organizações com oferta de cursos EFA, com modalidade de ensino recorrente, outras entidades com programas mais específicos, como, por exemplo, estabelecimentos prisionais. Estou a dar alguns exemplos, centros comunitários, museus. Temos, por outro lado, também a segunda hipótese, que é a hipótese de candidaturas de entidades, de autoridades públicas, locais, regionais, órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor da educação de adultos. Ora bem, quando falamos nesta segunda hipótese das autoridades públicas, regionais e órgãos de coordenação para os três setores, estamos a falar de autarquias, estamos a falar de comunidades intermunicipais, secretarias regionais de educação, mas estamos a falar também de outras situações que estão, como eu disse anteriormente, explícitas nos documentos que estão publicados na página, validados pelo Ministério, pelos respectivos ministérios. Ora bem, vamos passar aqui agora à questão de onde é que a acreditação está acreditada e as opções que vocês terão aqui em como participar na ação-chave 1 dos três setores. Nós temos os projetos de mobilidade de curto prazo, sobre os quais vou falar já a seguir, e temos a hipótese de ser parceiro de um consórcio ou ser uma entidade de acolhimento. Isto são situações a que vocês podem aderir sem fazer uma candidatura, isto é, não tem financiamento, são apenas vocês parceiros, recipientes de mobilidades, possibilidades de realizar mobilidades ou, no caso de entidades de acolhimento, receberem parceiros ou outras entidades estrangeiras. Temos também a hipótese de se candidatarem à acreditação Erasmus todos os anos. Portanto, nós vamos falar aqui do prazo de 19 de outubro, que é o prazo que se aproxima, mas todos os anos, aproximadamente 19 de outubro, nessa data, haverá a mesma possibilidade de candidatura. Começando aqui pelos projetos de mobilidade de curto prazo, esta ação tem como prazo de candidatura fevereiro de 2023, portanto nós não vamos incidir sobre ela, nós haveremos de ter sessões de divulgação para esta ação de curto prazo e haveremos também de ter situações de apoio à elaboração de candidaturas. Portanto, queríamos era que não deixassem de saber que existem estes projetos, que são, no fundo, um ponto de entrada para um primeiro projeto ou uma opção para organizações interessadas numa participação ou ocasional ou em pequena escala. Estes projetos têm uma duração curta, entre 6 meses e 18 meses, têm um número máximo de participantes, que são 30 no total, e o objetivo é que, progressivamente, todas as instituições sejam acreditadas. Portanto, no espaço de 5 anos, não se vai permitir que uma organização tenha mais do que 3 projetos, porque o passo seguinte será candidatar-se à acreditação, que é de facto um projeto de mobilidade de longo prazo. Esta ação também pretende dar prioridade a organizações que nunca tenham feito projetos de mobilidade e não está disponível naturalmente para as ações acreditadas, que já é o passo seguinte. Tem muita flexibilidade orçamental, tal como todas as ações todas as ações K1 e portanto, é uma ideia, uma ação muito interessante para quem ainda não tem vontade de entrar numa acreditação ou num projeto de longo prazo, um projeto mais complicado, mais estratégico. Depois temos a possibilidade de ser parceiro de consórcio
de um consórcio de mobilidade que já existe, que é uma entrada mais simples no programa para conhecer as suas oportunidades. Para serem parceiros de um consórcio, só têm que entrar em contacto com o coordenador de consórcio, terem um número de identificação da organização, que no fundo é o cartão de identidade das organizações junto do Erasmus, o bilhete de identidade, e depois serão identificados posteriormente pelo coordenador do consórcio. Portanto, não têm que se preocupar com candidaturas. Vocês, como organização, podem ser membros de 2 consórcios, por exemplo, mas no máximo 2 consórcios por setor. Temos também aqui um quadro que vos diz a sua organização não tem muita experiência internacional e gostaria de, antes de tudo e primeiramente, experimentar o programa, então aconselhamos vivamente a candidatarem-se a um projeto KPA1 de curto prazo. Se já tem alguma experiência de cooperação internacional e quer participar numa base contínua, então aqui sim vamos iniciar a nossa apresentação sobre o que é a acreditação e os formatos da acreditação. Como eu já disse anteriormente, para quem entrou entretanto, nós temos um webinar setorial para ajudar a redigir as candidaturas no dia 27 de setembro, portanto, inscrevem-se no setor ao qual se querem candidatar e este webinar, então, aí sim será, mais do que uma divulgação, será uma ajuda para perceberem o que é que se pretende com a candidatura Erasmus+. Ora bem, vou terminar aqui a minha parte, antes de passar aos colegas que vão continuar esta apresentação, falando um bocadinho sobre os formatos da acreditação. Nós temos 2 hipóteses aqui. Uma organização pode candidatar-se individualmente para fazer mobilidade dos seus colaboradores, dos seus discentes, do pessoal educativo e de todos os que estão ligados a esta instituição de uma maneira ou de outra. A minha colega Sandra Caneira a seguir vai explicar-vos quem poderão ser estes participantes em todos nos casos das mobilidades, que tipo de participantes é que podem entrar aqui nestes projetos. Depois temos a hipótese de uma acreditação para coordenadores de consórcio. Isto é um formato que só existe na acreditação, portanto, os projetos de curto prazo sobre os quais falei no slide anterior, não é possível ser-se coordenador de consórcio e o objetivo aqui da coordenação de um consórcio é ligeiramente diferente. Enquanto que numa organização individual, a acreditação de uma organização individual tem como objetivo criar uma comunidade de organizações Erasmus que regularmente faz mobilidade ou intercâmbio de aprendentes e pessoal educativo. O coordenador de consórcio tem uma finalidade ligeiramente diferente. Neste caso aqui, da organização individual, a candidatura está baseada num plano Erasmus, não é? Alicerçado no projeto educativo, nos estatutos, nos documentos da própria organização, e existe aqui, para essa organização, estas candidaturas não têm parceiros, isto é muito importante e vai ser explicado um bocadinho mais à frente. Estas candidaturas têm entidades de acolhimento, isto é, a candidatura é feita por vocês, em língua portuguesa, reforçamos este aspecto, porque é uma candidatura da vossa instituição, vocês não têm que partilhar com outra organização parceira a redação da candidatura, porque isto não é um projeto de cooperação, é um projeto vosso de mobilidade. E, portanto, esta finalidade aqui desta candidatura é haver uma estratégia, um plano Erasmus da vossa organização válido para a duração do programa inteiro. Portanto, até 2027, e pode ser que ultrapasse 2027. O que é que vocês vão fazer nesta primeira candidatura da acreditação? Vocês vão expor a vossa estratégia para a internacionalização e a mobilidade e a qualidade do ensino e aprendizagem, a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem na vossa escola, e sendo o plano, sendo o projeto Erasmus da acreditação é mais um recurso vosso
da vossa organização para passar, para chegar a essa estratégia de internacionalização e para alcançarem inovação, qualidade, melhorarem a todos os níveis. E esta candidatura não vai falar sobre financiamento, esta candidatura vai simplesmente pedir-vos a estratégia e o plano Erasmus. Numa segunda fase, que será em fevereiro de 2023, no caso de candidaturas aprovadas agora em 19 de outubro, vocês vão pedir o financiamento para a candidatura e todos os anos será feito o pedido de financiamento. Portanto, eu não vou entrar muito neste aspecto aqui, porque a minha colega a seguir vai-vos explicar o paradigma da acreditação, mas é importante perceberem que, embora nós digamos que um projeto de acreditação será para instituições com mais experiência, não requer qualquer experiência prévia no programa Erasmus. Portanto, uma candidatura à acreditação não requer. Pode ser vantajoso para uma instituição que já tem experiência passar imediatamente para a acreditação. Mas não é preciso ter experiência prévia no programa Erasmus para se candidatar à acreditação. Relativamente à coordenação de um consórcio. Enquanto que nos programas anteriores nós tínhamos consórcios, portanto, candidaturas de consórcios, nós aqui não temos candidaturas de consórcios, temos a candidatura de uma instituição, de uma organização, a ser coordenador de um consórcio. Portanto, a finalidade aqui é alargar o alcance do programa Erasmus+, e atribuir um papel estratégico a organizações líderes no setor. Esta questão aqui da organização líder já vou explicar-vos um pouco mais à frente do que é que se trata. Muito rapidamente, para resumir, o consórcio só existe no enquadramento da acreditação. Cada entidade pode ter um consórcio, pode ser coordenador de um consórcio por setor educativo. Há flexibilidade na dimensão do consórcio, portanto, pode mudar anualmente, num ano pedem financiamento para 5 parceiros, no outro ano para 10, é como acharem melhor, como estiver previsto no vosso plano. É possível mudar os elementos, não é? A acreditação como coordenador do consórcio não é transferível para outra pessoa, para outra organização, portanto, só existe mesmo para essa organização. Tem, de facto, um plano mais estratégico e também, neste caso, um dos grandes objetivos é chamar outras entidades que não têm experiência ou que não têm recursos para fazer um projeto Erasmus. Por exemplo, a primeira coisa que nós pensamos, ou que se pretende que o coordenador do consórcio pense, é, sendo, por exemplo, uma autoridade responsável, pretende promover e coordenar atividades Erasmus na sua área de atividade, iniciar ou apoiar uma iniciativa de política educativa a nível regional ou local e abranger as suas escolas locais, por exemplo, ou as suas organizações de educação de adultos locais. Pode ser, por exemplo, uma organização especializada que tenha como objetivo partilhar com os parceiros do consórcio os seus conhecimentos para os ajudar a participar no programa e organizar novos tipos de atividades com esses parceiros. Portanto, quando nós falamos do conceito de parceiro, estamos sempre a falar de parceiro nacional, portanto, um consórcio é um grupo de organizações nacionais. Podemos também pensar num consórcio horizontal, em que há um grupo de organizações que têm as necessidades e desafios semelhantes e querem trabalhar em conjunto numa determinada área temática. Ou então, por exemplo, um grupo de organizações semelhantes que têm dificuldade em participar no programa individualmente, portanto, não têm recursos suficientes. Há um que coordena e é desse grupo de organizações e o objetivo aqui é ajudar entidades que nunca tenham participado no Erasmus+, ou que tenham menos capacidade a participarem no Erasmus+, e a desfrutarem das oportunidades. Portanto, o que temos de reter aqui da questão da organização de um consórcio é que um coordenador de consórcio é uma entidade nacional que agrega outras entidades nacionais com um objetivo específico
para fazerem atividades de mobilidade, seja de atividades de pessoal educativo ou de mobilidade de discentes das respectivas instituições. Muito importante, e para terminar aqui esta secção, nós temos a possibilidade de, qualquer organização tem a possibilidade de ter uma acreditação individual em cada um dos setores educativos. Porquê é que nós chamamos a atenção para isto? Porque, por exemplo, num agrupamento de escolas é perfeitamente normal que haja o ensino regular, que haja o ensino e a formação profissional e que haja, por exemplo, um centro que qualifica associado. E, portanto, numa situação destas, esse agrupamento de escolas pode fazer uma candidatura à acreditação no ensino escolar para desenvolver atividades na área do ensino regular, pode escolher fazer uma acreditação na área do ensino e formação profissional para os seus cursos profissionais e todo o pessoal educativo ligado a esses cursos profissionais e, naturalmente, os formandos, sempre tendo em conta os formandos e os discentes. E depois temos a possibilidade, por exemplo, de o agrupamento candidatar-se a uma acreditação para o próprio Centro Qualifica na área da educação de adultos. Portanto, isto é possível para qualquer organização. Dentro de um mesmo setor, só é possível ter uma acreditação individual, mas também é possível essa organização ter uma acreditação individual e ser parceiro de um consórcio, não é? É também possível uma organização não se candidatar e ser parceira de 2 consórcios, ok? Isto é o máximo. Portanto, no fundo, o princípio é que cada organização só pode, dentro do mesmo setor educativo, receber financiamento para dois projetos, seja a própria acreditação individual ou sendo parceiro de um consórcio. Na senda destas explicações, por exemplo, temos aqui a organização D, a organização pode ser coordenadora de um consórcio, ou uma outra organização que é coordenadora de um consórcio e é parceira de outro consórcio existente. De facto, a única situação que não é possível é, neste caso, ter uma acreditação individual e ser coordenador de consórcio. Porquê? Porque sendo coordenador de consórcio, o eixo da sua acreditação individual está integrada no consórcio. Portanto, o consórcio vai fazer atividades para o coordenador do consórcio e para os parceiros do coordenador de consórcio. Portanto, não faz sentido ter uma acreditação individual e uma de consórcio, porque a de consórcio já abrange tudo o que poderia ser feito na acreditação individual. E falemos agora de um ponto bastante importante nesta fase de preparação da vossa candidatura, que é saber quem poderá participar nas mobilidades do projeto, ou seja, o conceito de participante e também as atividades disponíveis. Então, quem poderá participar nas atividades propostas e aprovadas em candidatura? O staff, pessoal que trabalha na instituição, que poderão ser professores, formadores, educadores de adultos, pessoal educativo, sejam eles bibliotecários, pessoal especializado em dar apoio a necessidades especiais, psicólogos, pessoal de gestão, os diretores, os coordenadores, desde que trabalhem, que tenham um vínculo comprovado à organização e que estejam ligados à educação e formação, podem sempre participar. Os voluntários também podem participar, desde que tenham contrato de voluntariado com a organização de envio. Depois temos os discentes, que são de facto o grande alvo deste novo programa, uma vez que trazem uma série de novidades. Os alunos são elegíveis para participar numa modalidade K1, os formandos ou aprendizes do ensino e formação profissional, recém-diplomados e os aprendentes adultos, do setor de educação de adultos, que é uma das grandes novidades do novo programa. No entanto, estes aprendentes têm algumas especificidades, são aprendentes com menos oportunidades, em particular aprendentes adultos com baixas qualificações. Em relação aos aprendentes com menos oportunidades, uma pequena introdução aqui.
e tal como referido pela Vera e considerando aqui os vários instrumentos das políticas europeias e nacionais, a questão também dos pilares da inclusão, o programa Erasmus foi desenvolvido com base numa estratégia de inclusão que pretende ir ao encontro dos públicos desfavorecidos e públicos-alvos com menos representatividade. Assim, foram desenvolvidos vários instrumentos, várias medidas, em que o objetivo é superar realmente as dificuldades que as organizações têm na operacionalização das práticas de equidade e inclusão, não só no seu dia-a-dia, mas também na mobilidade Erasmus e outras mobilidades. Neste sentido, o programa apoia viamente as instituições que incluam nos seus projetos, nas suas mobilidades, este tipo de público. E este é o conceito presente no nosso guia. As pessoas com menos oportunidades são pessoas que, por motivos económicos, sociais, culturais, geográficos ou de saúde, devido à origem imigrante, por motivos relativos à deficiência ou a dificuldades educativas, ou por quaisquer outros motivos, nomeadamente os que podem dar aso a práticas discriminatórias e que enfrentam um número elevado de obstáculos. Portanto, todo o programa é construído com o intuito de ultrapassar estas práticas discriminatórias e dar oportunidade a todos de poderem vivenciar experiências além fronteiras que muitas vezes, se não fossem estas oportunidades, não o conseguiriam fazer. Aqui especificamente, no que se refere à educação de adultos, como já disse anteriormente, a educação de adultos tem aqui um tipo de aprendente adulto elegível para participar, os adultos com menos oportunidades e, em particular, com baixa qualificação. Portanto, além das questões práticas e técnicas, que é o facto dos participantes terem de estar matriculados num programa de educação de adultos na instituição de envio, há também também existe esta questão do que é um aprendente adulto. É considerado aprendente adulto todo aquele que tem dificuldades em executar tarefas básicas de matemática, de leitura, de utilização dos meios digitais, todos aqueles que têm dificuldades de aprendizagem diagnosticadas ou detentoras de condições que dificultem o acesso à aprendizagem ao longo da vida. Temos também as pessoas que abandonaram ou não concluíram pelo menos um programa de escolaridade obrigatória. Esta é a definição de aprendente adulto. Não quer isto dizer que outros aprendentes não possam participar. Por exemplo, podem participar em atividades do projeto, nomeadamente a preparação e monitorização. No entanto, tem de estar claro que nas atividades de mobilidade, só estes o poderão fazer, ok? As atividades possíveis. Todas as atividades de mobilidade podem ser combinadas com períodos de atividade virtual. Esta é uma grande novidade ao nível não só da simplificação e da flexibilidade, como ainda da questão dos públicos com menos oportunidades, nomeadamente pessoas com deficiência que não podem mesmo viajar ou têm mais dificuldades em fazê-lo. Esta é uma possibilidade. A mobilidade virtual é complementada com a mobilidade física, o que dá lugar à mobilidade mista, as tais blended mobility, que não sei se muitos de vós já devem ter ouvido falar. As durações das atividades aqui mencionadas, no número mínimo e máximo de dias, referem-se apenas à mobilidade física, a mobilidade virtual não tem limites. Estas são as tipologias de atividades de mobilidade de pessoal. Temos o job shedding, que a maior parte das pessoas já conhece ou ouviu falar, que é, no fundo, o acompanhamento no local de trabalho num outro país e numa outra atividade. É uma experiência muito rica porque não só se aprende, como se vê ao vivo as práticas e metodologias utilizadas por instituições congêneres à vossa e que mais tarde serão revistas e implementadas até na vossa própria instituição. As missões de ensino, tal como o nome indica, é quando alguém vai ensinar como fazer formação numa outra instituição, num outro país, e os cursos de formação ou desenvolvimento profissional
que são os normais, não é? Os habituais cursos, que podem passar também pela participação em seminários e conferências. Quanto às mobilidades de aprendentes, tal como nas anteriores, podem ser mistas. Temos mobilidades de várias durações, dependendo do setor a que se candidatam. Aqui têm várias possibilidades, mobilidades de grupo de curta duração, dentro do setor da educação de adultos e setor escolar. Temos a mobilidade individual de curta duração, para aprendizagem ao estágio, presente em todos os setores. Tem também a possibilidade de fazer mobilidade individual de longa duração para instituições que se candidatam ao setor de educação escolar ou ao setor profissional. E, por fim, ainda no setor do ensino profissional, a possibilidade de participar, em concursos de competências EFP, VET Skills Competitions. É preciso ter atenção que, ao se candidatarem à acreditação ou a outro projeto K1, quando estão a fazer o pedido de mobilidades, há várias tipologias e cada setor tem as suas. É importante que não as confundam. Tem outro tipo de atividades bastante interessantes, algumas são uma novidade neste novo programa, como por exemplo os peritos convidados. Portanto, qualquer entidade pode convidar um perito para ir à sua instituição. O que quer isto dizer? Que, em vez de deslocarem uma série de pessoas da instituição para ir aprender determinada metodologia ou prática, ou seja, ter formação, o perito é, por sua vez, financiado com dinheiro do projeto e vem à vossa instituição fazer o trabalho para todos. Em vez de irem, vem ele dar formação a toda a instituição. Tem também a possibilidade de fazer visitas preparatórias. É necessária, aqui, nesta atividade, é necessária uma justificação muito clara do porquê de a quererem fazer, uma vez que o objetivo destas mobilidades é um primeiro contacto ou preparação de mobilidades mais longas, de longa duração. Por exemplo, na mobilidade de aprendentes, por exemplo. Este slide pretende apenas relembrar quais são os países elegíveis nesta ação K1, ou seja, os países para onde podem fazer as vossas mobilidades. Este slide é importante porque na ação-chave 2, a ação de cooperação, é diferente, não tem as mesmas regras. Portanto, este está apenas relacionado com o K1. Os países elegíveis são os 27 Estados da União Europeia, os 6 países do programa fora da União Europeia, os que são aderentes do programa. E agora uma particularidade, como sabem, o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia e deixou de ser um país aderente do programa Erasmus, ou seja, foi um país que não quis aderir ao programa. No entanto, pode participar como país parceiro. No K1, como sabem, não temos países parceiros, mas há uma exceção na mobilidade de ensino e formação profissional internacional. Esta mobilidade faz parte de uma modalidade específica nova, completamente nova, só existe mesmo no ensino e formação profissional, mas os meus colegas do setor poderão explicar melhor este conceito na sessão específica do setor, como a Vera já referiu, que vamos ter, ou então, caso tenham necessidade já de colocar alguma questão relativamente a este tipo de atividade, podem sempre utilizar o Padlet que está agora disponível para colocarem as vossas questões. O que é importante reter daqui deste slide é que o Reino Unido faz parte dos países parceiros. Para a mobilidade normal da acreditação que temos estado aqui a falar, estes países não são elegíveis, apenas excepcionalmente para o VET internacional. Na continuidade do que aqui já foi dito, irei falar um pouco, e a Vera até já referiu isso na sua apresentação, e vou falar muito sucintamente sobre a candidatura e o seu formulário, e falarei, lá está, porque vão existir sessões específicas, estamos sempre a repetir, mas é para vocês também perceberem que essas sessões irão existir.
dedicadas a cada setor, e por isso estes pontos irão ser mesmo abordados de uma forma mais sucinta, só para terem mais uma noção. Para vos contextualizar de tudo aquilo que tem sido dito até aqui, apresentamos este calendário que vos poderá ajudar a entender melhor os procedimentos da candidatura. Como podem ver, em março passado foi publicado o convite geral à apresentação de candidaturas. Neste convite vem mencionada a abertura do concurso à acreditação Erasmus. Em maio foram publicados os formulários à candidatura à acreditação, o que quer dizer que desde essa altura é possível às instituições terem um acesso ao formulário para o analisarem e trabalharem sobre o seu plano Erasmus, ou até mesmo, caso não houvessem dúvidas, poderem candidatar-se logo nessa altura. Em outubro, mais precisamente no dia 19 de outubro, terminará o prazo de candidaturas à acreditação. A acreditação está dividida em duas fases. A primeira fase de candidaturas consiste na explicação do vosso plano de internacionalização e mobilidade, focar-se-á mais na parte dos conteúdos, e a segunda fase, caso a vossa instituição fique aprovada, é a fase do pedido de financiamento. A primeira fase é onde nos encontramos neste momento, é uma fase que durará de outubro até janeiro. Durante este período procede-se a análise de elegibilidade, avaliação, saída dos resultados, e caso a vossa instituição seja aprovada no princípio de fevereiro, fará então o pedido de financiamento para as atividades propostas no vosso plano Erasmus. A grande vantagem que a vossa instituição terá com a acreditação é que, se ficarem aprovados nesta primeira fase, até 2027, não terão de se candidatar novamente, não terão que desenvolver outro plano, apenas terão que se preocupar com o pedido de financiamento anual, que também é algo que também não é obrigatório. Aqui em fevereiro também está previsto o período de candidaturas regulares normais, a ação KA 122, projetos de curto prazo, projetos que têm uma duração mais curta, de 6 a 18 meses, são projetos mais pequenos. Caso não sejam selecionados para a acreditação, poderão sempre submeter uma candidatura nesta altura a um projeto deste tipo, para começarem então a ter alguma experiência mais no Erasmus. E podem estar a perguntar se há tempo para o fazer, uma vez que é tudo em fevereiro. E é possível que sim. Porquê? Porque já fizeram a parte dos conteúdos na parte da acreditação. Portanto, falta só apenas o pedido de financiamento, e se compilarem a informação no formulário, é possível poderem candidatar-se a essa fase, porque já têm tudo organizado. Então, como é que isto funciona aqui, a questão da acreditação? Aqui, num esquema mais sucinto, que esperemos que vos ajude também a entender melhor, existe uma candidatura aprovada para uma acreditação de 7 anos, que vai de 2021 a 27, que não passa de uma intenção da entidade ao nível do projeto educativo, e é baseado num plano Erasmus. E eu também já vou falar mais à frente sobre o que é que se pode entender pelo plano Erasmus. Hoje apenas, lá está, só mesmo tendo em conta a estrutura do formulário. Na outra sessão, entretanto, faremos uma coisa mais desenvolvida. Este plano Erasmus é proposto inicialmente para 2 a 5 anos, mas que depois poderá vir a ser atualizado com base numa série de informação que poderá ser requerida pela própria instituição ou mesmo pela equipa da Agência Nacional, que irá acompanhar o projeto e que, ao longo do ciclo do mesmo, também o vai monitorizando. Este feedback vai sendo partilhado, quer pela instituição, quer por nós, e que vai alterando o plano, é sempre com o intuito de o melhorar. E é importante referir aqui que a Agência Nacional vos ajudará sempre a fazer melhor, tendo em conta, obviamente, a experiência que vamos adquirindo ao longo dos anos do projeto. Quanto ao financiamento, é um financiamento anual, logo existe um contrato anual,
O que é que isto significa? Significa que uma entidade no primeiro ano faz um contrato e quando o finaliza apenas irá reportar a parte financeira. No ano a seguir, se solicitar financiamento, faz outro contrato e assim sucessivamente. Não é obrigatório solicitar financiamento todos os anos da acreditação. A instituição, por exemplo, poderá estar a concluir atividades ou implementar e a disseminar práticas desse ano de contrato e querer apenas solicitar financiamento no ano seguinte e não há qualquer problema em fazê-lo, até é algo que fará mais sentido. Neste momento, a plataforma que disponibiliza os formulários tem 4 possibilidades de candidatura, tem 4 formulários disponíveis, podem nos ver aqui neste slide. No entanto, para a acreditação terão de selecionar um formulário à ação KA 120. Existe uma possibilidade de candidatura à KA 122, que são os tais projetos normais, os de curto prazo, mas não é elegível para Portugal, uma vez que no nosso país a mesma realizou-se em fevereiro, nós só temos uma fase. Esta segunda fase de candidaturas é apenas para os países que solicitaram esta segunda fase. No entanto, reforço, não é elegível para o nosso país. Portanto, é preciso ter muita atenção que aqui não existam enganos e que escolham o formulário correto para que depois não sejam considerados não elegíveis. O plano Erasmus faz parte da candidatura. Aliás, todo o formulário se rege à volta deste plano. A estrutura do formulário que aqui apresentamos, e digo-vos com toda a sinceridade que comparativamente ao formulário do antigo programa, é um formulário com uma terminologia muito mais simples, mais acessível, visto que em cada sessão do mesmo existe uma explicação, uma contextualização do que é pretendido, dando-vos inclusivamente exemplos e informação necessária para conseguirem perceber como deverão responder às questões ali colocadas. No ano anterior, sentimos um grande decréscimo de telefonemas por parte das instituições a colocar dúvidas relativamente às questões do formulário e isso só demonstrou que o formulário está muito bem conseguido e estamos no bom caminho, porque é um formulário que consegue auxiliar as instituições candidatas a ter uma percepção diferente do formulário e a conseguir perceber as questões lá nelas contidas. Assim, temos uma sessão alusiva ao contexto da instituição, ou seja, saber quais são as ofertas formativas da instituição, quais os planos curriculares e quais os programas de aprendizagem. É certo que muitas instituições têm várias ofertas formativas, planos curriculares, programas de aprendizagem, e aqui no contexto até podem mencionar todas, mas vão ter sempre de escolher aquela em que o projeto se vai focar. É esta parte do formulário que permite à Agência Nacional saber, aos avaliadores, saber se o projeto está a ser submetido ao setor correto. Também nesta parte terão de apresentar a análise de necessidades da instituição e apresentar a sua experiência. A partir daqui tem o plano Erasmus. Vão ter uma parte do plano Erasmus cá nos objetivos, onde terão de mencionar os objetivos para a vossa instituição, quais os indicadores de progresso desses objetivos. Tem também um plano Erasmus de atividades, onde vão ter de dizer quais as atividades de mobilidade de pessoal educativo e alunos que irão colmatar as necessidades que deram origem aos objetivos. Depois tem as normas de qualidade, que já estão pré-definidas. Estas normas existem para assegurar boas experiências de mobilidade e bons resultados de aprendizagem. Vocês não terão de escrever ponto a ponto as normas de qualidade, apenas terão de concordar com elas e frisar, desenvolver o que pretendem fazer para implementar essas normas de qualidade dentro da vossa instituição. Não basta a intenção, é preciso algo concreto e que seja plausível de ser feito.
Depois, a gestão dos recursos, as medidas, como vão fazer a monitorização das atividades de mobilidade, como vão fazer a integração dos resultados na instituição, que medidas irão tomar para divulgar e disseminar as aprendizagens que foram feitas, que estruturas de avaliação, quais os instrumentos que irão utilizar para perceber se os objetivos iniciais estão a ser atingidos e se vão ao encontro do que é pretendido. A Agência Nacional, tal como já foi dito, terá um papel de apoio na monitorização deste trabalho, que será feito ao longo do ciclo de vida do projeto. Resumindo, o plano Erasmus é o plano que faz a ligação entre as atividades de mobilidade e as necessidades e objetivos da organização. Tudo tem de se interligar para que a candidatura faça sentido e tenha a qualidade desejada. Quando pensarem em desenvolver o plano, reflitam sobre a questão aqui colocada neste slide, como irá a nossa organização usar este programa para beneficiar o nosso pessoal educativo, os nossos aprendentes e a própria instituição, quais os impactos que irá trazer. Na sessão dia 27 de setembro, sessão de apoio às candidaturas, caso estejam interessados em participar, iremos abordar melhor esta questão do plano Erasmus, ajudando-vos a desenvolver mais e dando-vos algumas ideias do que é pretendido em cada questão do formulário. Relativamente aos resultados da candidatura à acreditação, tal como eu disse anteriormente, em janeiro e fevereiro de 2023, vocês irão receber a notificação com os resultados da vossa candidatura, se esta for aprovada ou não. Caso a candidatura não tenha sido aprovada, poderão fazer uma candidatura a um projeto de curto prazo ou aguardarem pelo convite à acreditação 2023 e tentarem candidatar-se novamente. Todos os anos o convite está aberto. Portanto, o importante é acreditar e não desistir desta oportunidade, até porque, tendo a vossa candidatura sido avaliada, é possível perceber quais os pontos mais fracos, quais as recomendações e melhorar a candidatura para uma próxima fase, se assim o entender. Se a vossa candidatura for aprovada, passam então à fase seguinte, ou seja, a candidatura ao pedido de financiamento, as chamadas KA 121. Portanto, temos as KA 120, que é o pedido de acreditação, né? Temos a 121 para os acreditados aprovados que estão a pedir financiamento e temos os KA 122, que são os projetos ditos normais, que são as candidaturas normais de curto prazo, que são feitas também anualmente. Já não terão de se preocupar, se forem aprovados, já não terão que se preocupar com os conteúdos, só com os números dos participantes que querem ver envolvidos nas atividades, o perfil dos mesmos, as atividades escolhidas e é uma candidatura muito mais direcionada e simplificada. Ter atenção aqui só que tem que estar em consonância com o plano aprovado na primeira fase de candidatura ou esta que vocês estão aqui a fazer. Ora bem, quando sair o convite previsto para agora, para o outono, ou seja, para os meses finais do ano, iremos ter informação relativa à segunda fase das candidaturas para as instituições que ficaram aprovadas na acreditação. Iremos ter acesso aos critérios de financiamento e às prioridades do financiamento. Também será dada informação sobre o tipo de atividades previstas e financiamento solicitado. E como já foi dito, o acesso é sempre mais simplificado, uma vez que só tem de solicitar o financiamento e não tem de se preocupar com os conteúdos, e a candidatura também será em fevereiro de 2023. Sendo mais simplificada, é uma candidatura que poderão ver mais à frente e focar-se agora mesmo na parte do plano e destes conteúdos que deverão desenvolver. O que é financiado? Espera-se que sejam as rubricas habituais e mais algumas, né? Tendo em conta as novas possibilidades de atividades, a viagem, e dentro da rubrica viagem temos agora as que são consideradas ecológicas e que vêm ao encontro de uma das grandes prioridades deste novo programa, que é o ambiente e a sustentabilidade.
e que também vão ao encontro das que das já faladas normas de qualidade. Por isso são consideradas viagens ecológicas todas aquelas que a maior parte do trajeto é feito por meios de transporte, como o autocarro, o comboio, automóvel partilhado. São meios de transportes a considerar nas viagens ecológicas. Também é financiado o apoio individual para a alimentação, alojamento, transporte de locais, etc., as propinas dos custos de formação. Continua a dar-se financiamento para o apoio à organização do projeto, valores que têm sempre em conta o tipo de atividade que estão a desenvolver. E aparecem novas fontes de financiamento para o apoio à inclusão, apoio para as instituições que levam pessoal educativo ou aprendentes com menos oportunidades em mobilidade. Também tem apoio para visitas preparatórias, para a preparação linguística. Continua a existir também financiamento para os custos excepcionais, para viagens onerosas, para garantias bancárias e para a mobilidade virtual. Claro que o financiamento vai sempre ao encontro das atividades solicitadas e dos objetivos da instituição. Vamos dar um exemplo. Uma instituição que não terá financiamento para uma visita preparatória, caso não solicite em candidatura, ou caso também o avaliador considere que esse pedido de atividade não vá ao encontro dos objetivos e necessidades da instituição. Vamos lá falar um bocadinho sobre a forma como a vossa candidatura vai ser avaliada e, esperemos nós, aprovada. Existem 4 fases que constroem a aprovação das candidaturas. Começa-se por apurar a elegibilidade da vossa candidatura. Depois passa-se para a seleção das candidaturas. Há uma fase intermédia antes da atribuição, que é a exclusão daquelas que, por algum motivo, têm que ser postas de lado. E, por fim, então, a atribuição. Portanto, se passarem estas 4 fases com sucesso, é sinal que a acreditação é vossa e está tudo no bom caminho. Vamos começar, então, pela elegibilidade. A Vera já falou bastante sobre esta questão. Vocês vão receber o PDF com esta apresentação, que tem os links naqueles slides de elegibilidade que a Vera vos esteve a explicar, e em que podem, de facto, confirmar se a vossa organização é elegível em algum dos setores, ou até mais que um dos setores. O que é importante reter aqui é que a abordagem está harmonizada nos 3 setores, portanto, temos as listas de organização elegíveis e os critérios são transversais. A elegibilidade é baseada, essencialmente, nas atividades da vossa organização. Ou seja, às vezes há uma ideia errada que uma organização com mais experiência, ou mais dimensão, ou mais capacidade, tem prioridade sobre as outras. Isso não podia estar mais longe da verdade. A acreditação está aberta a todos os participantes, com alguns requisitos mínimos, que vamos ver aqui, como é óbvio, mas, de facto, a dimensão ou o facto de ter muita gente ou pouca gente não é isso que vai influenciar a elegibilidade. O que influencia a elegibilidade é, de facto, o programa educativo ou o papel que a vossa organização desempenha no sistema educativo. Como a Vera disse também, vocês podem ter uma candidatura por setor, mas podem acumular candidaturas desde que cada uma seja num setor diferente. Portanto, podem ter uma candidatura no VET, outra no escolar, outra na educação de adultos, isso na melhor das hipóteses. Podem acumular as 3. Relativamente à elegibilidade, também é importante que se perceba, isto é assim um bocadinho um slide de revisão de conceitos também gerais, quais são os papéis das organizações que entram nos vossos projetos, nas vossas mobilidades. Ora bem, a primeira questão, que foi falada há bocado pela Sandra, quando vos mostrou o slide com os países do programa, é que todas as organizações que estão envolvidas no vosso projeto
têm de estar estabelecidas nos países do programa, os tais 27 Estados-membros, mais os outros 6 adicionais, excetuando os casos de job shadowing e missões de ensino no tal veto internacional, que a Sandra explicou há pouco, e aí então essas organizações podem se alargar também aos países parceiros. Depois, em termos de designação em função dos papéis das organizações, temos as organizações de acolhimento. Bom, começamos se calhar pela vossa, que é a organização de envio, não é? E que organiza as mobilidades, mas para além da vossa, temos organizações de acolhimento, que são aqueles que vão receber os participantes, que vão combinar convosco um programa de aprendizagem, uma formação, que se vão encarregar de uma série de tarefas, como atribuir um certificado de participação, etc. Essas entidades não precisam de ser identificadas em sede de candidatura. Podem ser, mas não é necessário, e muito menos nesta primeira fase, em que, de facto, a tão longo prazo, não é? Que esta é uma candidatura até 2027, não poderão adivinhar todas as organizações que vão colaborar convosco nas vossas mobilidades. Portanto, isso são as organizações de acolhimento. Depois temos organizações parceiras, e atenção, isto também já foi aqui explicado, eu vou só sublinhar mais uma vez. Os parceiros é um conceito que só existe na acreditação para coordenadora de consórcio. O parceiro não é a organização de acolhimento, né? Está aqui noutra secção. O parceiro é aquele que, juntamente com o coordenador de consórcio, beneficia do programa que vocês vão fazer de mobilidades e de atividades. Portanto, são as outras entidades portuguesas que a vossa acreditação, se for uma acreditação para o coordenador de consórcio, vai coordenar, perdoem-me a redundância. Portanto, esses são os parceiros de consórcio. Temos ainda uma outra situação para designar organizações, são organizações de apoio. As organizações de apoio também não se candidatam, não entram na candidatura, nem fazem candidaturas. Aliás, podem ser mencionados na candidatura, mas não se podem candidatar. Essas organizações de apoio, por vezes são designadas de intermediários, podem ter, de facto, tarefas específicas na implementação do vosso projeto, mas a participação delas, por uma questão de transparência, de questão de qualidade, isso deve ser muito bem formalizado e muito bem descrito. Okay? As organizações de apoio são mesmo isso. Elas não servem para fazer tarefas de base, as tarefas nucleares cabem-vos a vocês. As organizações de apoio servem para algumas questões logísticas que, repito, devem estar muito bem definidas e até contratualizadas com essas organizações. Okay? Avançamos para outra questão que também, por vezes, suscita algumas dúvidas. Vamos imaginar que já tem alguma experiência passada no Erasmus, que até já faziam mobilidades e intercâmbios de alunos no anterior programa, não é? O tal KA 229 que a Vera falou há pouco, e querem continuar a trabalhar com esses antigos parceiros, que agora já não são parceiros, porque já não há parceiros. Como é que se pode fazer um intercâmbio? Ora bem, uma organização candidata é uma organização que só planeia o envio do seu staff e dos seus alunos para os países de acolhimento. Okay? Uma pessoa não se candidata para ser a organização de acolhimento. Se querem fazer um intercâmbio, então cada uma das organizações tem que apresentar uma candidatura no seu próprio país. Vamos supor que querem fazer um programa em que os vossos alunos vão para a França e numa escola francesa os alunos de lá querem vir para cá. Vocês fazem a vossa candidatura aqui na nossa Agência Nacional, os franceses fazem uma outra candidatura na Agência Nacional Francesa. Pronto, e depois vocês, entre vós, articulam a organização desses dois projetos que são diferenciados. Portanto, neste novo programa, e a Vera também sublinhou isso há pouco,
de facto, já não há estes intercâmbios em que uma candidatura é nos dois sentidos. Não, candidatura é para envio de alunos e de pessoal. Portanto, entidades de acolhimento não fazem candidatura, entidades que querem fazer envio fazem candidatura no seu próprio país. Avançamos para a segunda parte da avaliação das vossas candidaturas, que é o processo de seleção. Há aqui duas questões que são importantes para a vossa organização ser selecionada para a acreditação. Uma é que devem ter um mínimo de 2 anos de atividade no setor a que se candidatam, aquilo que se chama capacidade operacional, ou seja, têm que ter experiência ou no ensino escolar, ou na formação profissional, ou na educação de adultos, conforme o setor a que estão a concorrer, com pelo menos, desde há pelo menos 2 anos. Um parênteses. A vossa organização, isto é muito válido, por exemplo, na educação de adultos. A vossa organização pode até nem ter como atividade principal o ensino ou a formação. A Vera há bocado deu exemplos de entidades elegíveis, como museus, teatros, etc. Mas estes museus e teatros têm, por exemplo, um serviço educativo. Portanto, tem uma secção que está dedicada à educação e formação. E, portanto, essas organizações são elegíveis e, se de facto há pelo menos 2 anos têm um serviço educativo ativo, a dar formações aos cidadãos, etc., então são elegíveis, perdão, podem ser selecionados, portanto, passam aqui os critérios de seleção para a acreditação. Evidentemente, há casos que podem estão ali um bocadinho na fronteira, que é preciso analisar. Portanto, o regulamento fala de outras organizações ativas. Ok, temos de ver se de facto se enquadram ou não. Mas pronto, mas isso é uma questão que podem sempre falar connosco e vemos então se podem ou não. No caso dos coordenadores de consórcio, adicionalmente esta capacidade operacional, portanto, se a vossa candidatura à acreditação não é individual, mas sim a coordenadora de consórcio, ainda é preciso que comprovem que a vossa organização tem conhecimentos e tem recursos que permitem desenvolver o plano Erasmus que conceberam e que puseram na candidatura. E também se têm capacidade de coordenar as entidades parceiras, os tais parceiros portugueses que vão entrar no vosso consórcio. Portanto, um coordenador de consórcio tem que ter essa capacidade de gestão não só para a sua própria organização, mas para as outras organizações parceiras que gravitam à volta dela. Depois, a segunda questão é a capacidade financeira, com a qual para já não tem de se preocupar, porque não é verificada agora, é verificada só na segunda fase, quando pedirem o financiamento, a tal segunda fase que a Sandra falou há pouco. Avançamos para a exclusão. Então, o que é que pode dar aso à exclusão de uma candidatura? Bem, em primeiro lugar, a questão da originalidade do seu conteúdo. Se houver, de facto, uma cópia, uma repetição de alguma outra candidatura, se houver comprovadamente uma autoria que não seja original, isso dá logo asa à exclusão da vossa candidatura. Lembrem-se que há tarefas básicas no vosso projeto que têm que ser vocês próprios a desempenhar. Aquelas organizações que eu falei há pouco, os tais intermediários, as de apoio, podem desempenhar algumas tarefas ao longo do projeto, mas tarefas de base, como, por exemplo, a redação da candidatura, têm que ser vocês a fazer. E, portanto, isso é importante que fique claro, para não haver surpresas desagradáveis. Mas, evidentemente, vocês podem fazer a vossa candidatura, mas ter algum aconselhamento. E isso sim, está aqui, não é proibido que haja aconselhamento, orientação sobre políticas, alguma documentação estratégica que seja partilhada convosco, práticas, etc. Eventualmente, pode até haver contratação de consultores. Essa contratação de consultores tem que ser formalizada e, portanto, e atenção, àquilo que eu disse ainda agora, tem que ficar muito claro que as funções desses consultores não são as tais funções de base, que é consultoria, é apoio. O trabalho de base é vosso.
Portanto, cuidado com estas questões, porque de facto por vezes há um certo número de candidaturas que acabam por ser excluídas porque não houve respeito por este princípio básico para a realização de candidaturas. Finalmente, a atribuição. Bom, aqui temos uma série de critérios que vão ser tidos em conta. Vai haver uma avaliação e uma ponderação quantitativa. Num total de 100 pontos, a vossa candidatura tem que ter pelo menos 70 para ser aprovada. E dos 4 critérios existentes, cada um tem que ter pelo menos 50% de pontuação. Por exemplo, estão a ver aqui os critérios do lado direito. O critério da relevância. São 10 pontos na candidatura. Se tiverem acima de 5, tudo bem. Abaixo de 5, a candidatura já não passa, mesmo que a soma com os outros ultrapasse os 70. Portanto, 70 no geral, mais de metade em cada um dos critérios. Eu chamo aqui a atenção também para algo que valoriza bastante a vossa candidatura, que é utilizar, portanto, colocar, contemplar, por assim dizer, na candidatura a inclusão e a acessibilidade de participantes com menos oportunidades e a inclusão na candidatura também de mobilidades de longa duração. Portanto, estas duas questões são prioritárias, portanto, valorizam, dão-vos mais pontos na vossa candidatura. E passamos então à última parte aqui da nossa apresentação. Entretanto, relembro que podem ir fazendo as vossas perguntas, podem ir colocando as vossas dúvidas no Padlet, na plataforma do Padlet. Se não tiverem aí à mão, o link está no chat aqui da nossa apresentação do Teams. E pronto, e o Padlet vai estar aberto mesmo depois de acabar a sessão, podem ir fazendo algumas perguntas. Porque de facto há de haver muita coisa para as quais têm dúvidas, mas atenção, também como já vos foi dito, isto é só uma sessão de divulgação, em traços gerais, para questões mais específicas de apoio a candidaturas. Temos depois então a próxima sessão de apoio a candidaturas, também vai já ser anunciada aqui num dos próximos slides. A acreditação tem também uma forma de reconhecimento. Portanto, existe um certificado de acreditação que é dado a todas as organizações que consigam ser acreditadas. Portanto, recebem esse certificado que atesta o seu estatuto, com o logotipo do programa e os símbolos da União Europeia. Isto é para todos os acreditados. Depois, há um reconhecimento que é o selo de excelência. Esse não é para todos, é só para alguns, é só para os melhores, não é? As organizações que tenham acreditação e que mostrem ter um desempenho superior têm, para além do certificado, ainda um selo de excelência. Okay? Os selos são atribuídos e são válidos por 3 anos. E ao fim de 3 anos é reavaliada a situação do vosso projeto, da vossa acreditação, e pode ser renovado. Porque é que isto é importante? Isto é importante porque o vosso estatuto de entidade acreditada confere alguma reputação e algum prestígio. E pode ser, por exemplo, uma fonte de captação de alunos numa escola. Ou seja, o facto de uma escola, de um centro de formação, do que for, exibir, por exemplo, nas suas redes sociais, na sua página de internet, um certificado de acreditação ou um selo de excelência, que seria melhor ainda, pode de facto ser um fator atrativo para um desenvolvimento da vossa organização, de trazer mais gente, de motivar mais os alunos e o staff que trabalham convosco, porque de facto quem é acreditado quer dizer, é quem está na linha da frente dos projetos Erasmus, não é? Portanto, é quem já passou por um processo de reconhecimento, de plano de longo prazo, e que, portanto, tem
têm a obrigação de fazer mais e melhor do que aqueles que concorrem ocasionalmente, por exemplo, aos projetos de curto prazo. Não é? E, portanto, daí que este reconhecimento seja importante. Então, já foi aqui dito várias vezes, mas nunca é demais repetir. Até 19 de outubro, a vossa candidatura tem de estar submetida. Okay? Atenção que a hora que surge como hora final em que fecham as candidaturas online é a hora de Bruxelas. Okay? Tem sempre de subtrair uma hora, não se engane. De qualquer forma, não é boa prática deixarem uma submissão de candidatura para o último dia. Portanto, idealmente, ela já deveria estar submetida antes do último dia. De qualquer modo, se isso acontecer, tenham cuidado com essa questão da hora. Normalmente é meio-dia de Bruxelas, portanto 11 da manhã de Portugal. O formulário de candidatura, apesar de ser apresentado na língua inglesa, deve ser preenchido em português. Okay? A razão é muito simples, quem vos vai avaliar são pessoas portuguesas, pessoas que falam português. Portanto, e para vocês provavelmente será também mais fácil fazer o preenchimento em português. Okay? Portanto, mesmo que estejam a lidar com um formulário que está em língua inglesa, podem e devem preenchê-lo em português. O formulário está aqui neste link, está aqui do lado direito do ecrã. Também vai aparecer aqui nos slides à frente, quando falarmos dos links úteis. Esta sessão que estamos aqui a ter e esta apresentação PowerPoint que vai ser partilhada convosco é indicativa, é um resumo da informação. Portanto, o facto de estarem aqui a assistir a esta sessão não dispensa que façam uma leitura muito atenta de todos os documentos de referência, os documentos de apoio para a acreditação. E quais é que são esses documentos? Estou aqui os 3 principais, há mais, estes são assim os principais. O Guia Erasmus, de 2022. O guia é um pouco a bíblia, não é? de quem faz projetos Erasmus, está lá tudo. Muitas das questões que vocês têm estão lá respondidas. Existe também um documento que foi criado pelos técnicos da Agência Nacional, que se chama Documento de Apoio ao Candidato para a Acreditação. Ele está publicado no nosso site e o link direto está aqui também. E temos ainda um outro documento, também foi criado pela Agência Nacional com base naquilo que já foram sendo algumas questões que têm sido colocadas desde que existe a acreditação, e que está também compilado aqui neste link do nosso site. Portanto, estes 3 documentos, digamos que são assim o mínimo indispensável para que se familiarizem bem com a acreditação. Vamos então aos links, às ligações úteis e plataformas. Então, estas plataformas que aqui estão, estas 3, serão já muito familiares se têm projetos Erasmus já feitos. Se forem newcomers, se for a primeira vez, então podem não saber o que isto é, e eu explico muito sucintamente. O login é uma plataforma de registro pessoal, portanto, em que são as pessoas e não a organização que se registram. Qualquer pessoa que quer ter acesso a uma plataforma da União Europeia tem que ter uma conta criada no login. Portanto, isto é válido também para todas as pessoas que estejam envolvidas diretamente na gestão do vosso projeto Erasmus, da vossa acreditação neste caso. Portanto, todas as pessoas que querem ter acesso às plataformas têm que ter um login. Depois, a vossa organização, e passo aqui para o segundo link, a vossa organização tem de estar também registada no Sistema de Registro Europeu de Organizações, o chamado ORS. Devem criar um OID, que é um Organization ID, portanto, no fundo é o cartão de identidade da vossa organização. Okay? E depois tem aqui o link direto para os formulários de candidaturas, aquele screenshot que há bocado a Sandra mostrou, que tinha lá as 4 candidaturas que estão abertas neste momento.
das quais só 3 é que são válidas para nós, como ela disse, mas pronto, com este link vão lá ter e podem dar início, se é que não deram já, provavelmente já têm este passo cumprido e muito bem, e já estão até com a candidatura avançada. Isso seria muito bom sinal. Depois, para além destas plataformas de base, temos aqui algumas plataformas de apoio, com funções diferentes, mas todas elas com alguma utilidade, que vocês verão no vosso caso, o que é que mais se aplica àquilo que vocês pretendem de uma acreditação. O Erasmability, por exemplo, para quem está no VET é muito bom, que é uma plataforma onde se procuram organizações de acolhimento, oportunidades de estágio, etc. A EPALE está mais virada para a educação de adultos. O Erasmus Intern também é uma espécie de um OLX para estágios profissionais de alunos. Portanto, é um mercado, é um sítio onde as pessoas comunicam para saber onde é que há organizações que possam acolher estudantes para estagiar, e onde os estudantes ou as escolas podem pesquisar quem é que está a fazer essa oferta, etc. Aqui em cima à direita, a plataforma de resultados Erasmus+, é útil, porque podem consultar lá outras escolas ou outras organizações que estejam acreditadas, que é sempre um bom primeiro contacto, não é? O facto de serem organizações que estão acreditadas dá alguma confiança, não é? Porque também passaram por este processo que vocês estão a passar agora e, portanto, têm já algum conhecimento e podem ajudar-vos. A plataforma Europass, funciona para a certificação de atividades em mobilidade. O EURES, que é uma rede europeia de serviços de emprego para facilitar a circulação de trabalhadores, está se calhar numa fase mais adiantada. E deixei para o fim estas duas, o Education Gateway e o eTwinning, porque neste momento estas duas plataformas foram fundidas numa só, portanto elas juntaram-se para criar aquilo que se chama agora o European School Education Platform. Existe uma versão já disponível desta plataforma. Eu penso que o School Education Gateway e o eTwinning ainda estão ativos, mas, portanto, a transição vai ser feita para que este European School Education Platform seja, de facto, a fusão destas duas grandes plataformas. Para o apoio que nós vamos ainda continuar a dar até ao dia 19 de outubro. Vamos ter então a tal sessão de apoio a candidaturas no dia 27 de setembro. Relembro, portanto, são 3 sessões setoriais, portanto, uma para cada setor. Portanto, se vocês virem que a vossa candidatura é para o ensino escolar, inscrevem-se no ensino escolar. Mesma coisa para o VET ou para os adultos. Se estão a pensar apresentar candidaturas a mais que um setor, bem, tem que arranjar alguém, um colega, alguém que convosco consiga assistir. A hora ainda não está definida, é possível que sejam simultâneas, enfim, isso depois lá serão informados sobre essa questão para poderem organizar a vossa logística. Evidentemente, para além das sessões, ainda há sempre o contacto pessoal que podem fazer connosco. Qualquer dúvida podem telefonar, podem enviar um e-mail. E vamos terminar aqui com algumas frases inspiradoras sobre os princípios da acreditação, para que se perceba um bocadinho, de facto, o que é que a acreditação envolve. A acreditação é uma mudança de paradigma. As candidaturas deixaram de ser uma coisa que se faz anualmente de forma repetida para uma participação mais holística, mais contínua e mais na procura da qualidade que está patente nas normas de qualidade de Erasmus. Quando uma pessoa recebe a acreditação, torna-se num parceiro do programa. É aquilo que eu dizia há bocado, quem tem acreditação tem o tal prestígio que eu falava, porquê? Porque é alguém que está comprometido em construir uma educação e uma formação melhor a nível europeu. O facto de ser uma coisa de longo prazo dá
uma boa perspectiva de futuro em termos da formação de alunos e de pessoal. E a acreditação, de facto, com esta estrutura que tem, em que fazem agora um tour de force para apresentar o vosso plano Erasmus, depois o acesso anual ao financiamento é mais simples, é mais simplificado. Okay? Até 2027 tem uma vida mais tranquila, evidentemente sempre com a responsabilidade de cumprir o que está no plano. E finalmente a acreditação também apoia o vosso desenvolvimento e a vossa inovação. Não é? Tudo o que seja formação de alunos, de staff, são mais-valias para a vossa organização. Mais umas quantas frases inspiradoras e motivacionais. A acreditação é uma modalidade flexível e permite progredir, ela adapta-se à organização. Quando vocês fazem isto já foi dito aqui, fazem um plano Erasmus, às vezes as coisas, com o correr dos anos, não seguem o rumo esperado. Então é possível reorientar esse plano Erasmus. Se têm uma acreditação para coordenadora de consórcio, em que tinham 4 parceiros e querem integrar mais 1 ou 2, podem fazê-lo, ou trocar um por outro, ou por aí fora. Portanto, há sempre flexibilidade e capacidade de progressão. Também é sempre possível a organização ser acreditada. Aquilo que se dizia há pouco também, até 2027 podem fazer candidaturas, não é? Se não for este ano, há de ser o próximo. O consórcio é uma grande oportunidade para desenvolvimento do coordenador e dos membros. Para o coordenador a responsabilidade é maior, como é evidente. Para os membros de um consórcio, para os tais parceiros de consórcio, é uma excelente oportunidade para se calhar um primeiro contacto com o Erasmus e se calhar no ano a seguir serem eles a pedir uma acreditação ou fazerem outros projetos. A acreditação significa focar-se no que é importante, sem se preocupar com os detalhes de uma só vez. Portanto, o facto disto ser assim, como a Sandra explicou, faseado, primeiro o plano Erasmus, depois o financiamento, depois pensam nas atividades, na logística, etc. Portanto, isto permite que, em vez de estarem a fazer tudo ao mesmo tempo, de cada vez focam-se naquilo que é importante na fase em que estão. E pronto, e finalmente a agência está aqui para vos apoiar, não é? Para vos dar todas as respostas que precisam, dentro do possível, como é evidente, e para vos dar todo o apoio. Termino aqui com os contactos das equipas. Tem aqui à esquerda a equipa do K1 do Ensino e Formação Profissional, com o respectivo endereço de e-mail. Por baixo o KA2 e também a indicação de quem são as chefes de equipa. Na coluna do meio, a mesma coisa para o ensino escolar, a equipa de KA1 e a equipa de KA2, e a respectiva chefe. E aqui à direita, a equipa da educação de adultos. São poucos, mas bons, e estamos todos aqui para vos dar todo o apoio possível. Resta-me então agradecer a vossa participação. Ainda vamos estar aqui mais um tempo, se calhar, com o Padlet a responder a questões. Peço que não se vão já embora. No slide que vem aqui a seguir, tem ainda 2 QR codes, e vou já mostrá-los. Um para fazerem o vosso registro de participante aqui na sessão, e o outro para responderem a um questionário de avaliação. Este registro de participante permite que depois vocês recebam a apresentação de slides que mostramos aqui na sessão. E pronto, eu penso que não me terei esquecido de nada. Se me esqueci, os meus colegas já me dirão. Agradeço a todos mais uma vez. Este ecrã vai ficar aqui ainda uns largos minutos para terem tempo de fazer o registro e o questionário. Se não conseguirem, por algum motivo técnico, aceder a qualquer um deles, não se preocupem, mandem-nos um mail, que avisem-nos que nós mandamos o link diretamente. Portanto, da minha parte é tudo, em nome de toda a equipa que esteve aqui presente nesta sessão e de todos os nossos colegas também da Agência Nacional. Muito obrigado e bons projetos.